Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui em mais um domingo, domingo de Páscoa, momento de encontro familiar, de celebrarmos a Páscoa. Agradecer a vocês mais uma vez pelo carinho e a paciência. Hoje nós estamos entrando um pouco mais tarde devido a compromissos familiares com a Páscoa, viagens, e eu agradeço aí o carinho, a compreensão de cada um de vocês que está aqui no canal, semanalmente nos acompanhando no Evangelho. Quero mandar um abraço, desejar aí um finalzinho de Páscoa, uma feliz Páscoa para todos vocês. Também você que talvez esteja viajando no feriado, talvez ouça depois, receba também esse abraço vibracional. Amanhã também é feriado aqui no Brasil, feriado de Tiradentes, um feriado prolongado, muitas pessoas viajando. Quem estiver retornando, que possa fazer um bom retorno para as suas casas. Quero pedir também a vocês, se puderem ajudar o canal, curtindo, comentando, deixando um comentário, ou se você não quiser escrever nada, deixe o seu nome, a cidade, o estado, para que a gente possa também mandar um abraço no final para vocês. E também com esses comentários, vocês estão realizando a caridade moral, ajudando o canal, que não é monetizado, a chegar a mais corações amigos, a mais pessoas que talvez precisam escutar o Evangelho do Cristo. Semana Santa para todos nós, relembrando a passagem de Cristo nos seus momentos finais que antecede a crucificação, e também depois a passagem, a volta, o reencontro com os discípulos. Vamos então vibrar. Todas as semanas nós falamos aqui sobre o Evangelho, todas as semanas nós temos refletido sobre os ensinamentos do Cristo e estamos aqui em mais uma oportunidade. Momento esse que tiramos 30, 35 minutos para vibrarmos, para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e superior. Momento esse que também vamos receber o nosso passe, fluidificar a nossa água, entrarmos em conexão com o nosso eu superior. Vamos vibrar, vamos agradecer a Deus e pedir autorização ao nosso Mestre, amigo Jesus, para iniciarmos este momento de Evangelho no Lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação e no erro, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, Jesus, irmão maior, espiritualidade amiga e superior, neste momento iniciando o Evangelho, pedindo, esteja conosco, nos intuindo, abençoando este Evangelho a todos que estão ouvindo ao vivo e ouvirão gravado depois. Peço também, Senhor, que coordena as nossas falas, que possamos ser intuídos da melhor forma possível. Que essa conversa possa ser útil para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui ouvindo este Evangelho. Que este conteúdo possa chegar àquelas pessoas que precisam ouvir. E nós agradecemos pela oportunidade da reencarnação. Sendo assim, vamos juntos iniciando este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores que coordenavam a obra O Livro dos Espíritos, livro esse que indico para todos a leitura, independente se você segue o Espiritismo ou não, livro de grande conhecimento e potencial. Kardec então fez diversas perguntas aos espíritos com conteúdos dos mais diversos e trouxe respostas muito profundas que nós estudamos até hoje. Allan Kardec, então, recebeu a resposta que ele coloca na de número 625.
Qual é o nosso modelo máximo de direção aqui no planeta Terra? Quem pisou aqui que pode ser usado como exemplo para nós seguirmos? Os espíritos então respondem: observe, veja Jesus Cristo. As respostas podem variar, mas o conteúdo é único. Jesus é o nosso modelo e guia. Sua vida, suas palavras. Ele esteve entre nós e não escreveu absolutamente nada, mas com seu exemplo forte, predominante, com a sua fala doce, amorosa, com o seu não julgamento, com as suas parábolas, com o seu viver, com a caridade moral e material frente a todos, com os seus ditos milagres, que hoje nós compreendemos que é a mais absoluta manipulação da energia espiritual. Jesus então tornou-se um grande símbolo, um grande exemplo para todos nós, e assim é. Diversas religiões então vão ter Cristo como seu guia e modelo. E mesmo as que não têm, nós vamos observar esse direcionamento de amor, de vibração vindo nas outras religiões que, mesmo que não se consideram cristãs, têm um único fim: aprendermos a amar, a perdoar, fazermos a caridade, sermos fraternos e evoluirmos, crescermos rumo a Deus. Essa semana nós compartilhamos algumas frases de Jesus no nosso canal aqui, inclusive para vocês que acompanham aqui. Se vocês entrarem no canal, vocês entram na página do Na Luz do Espiritismo, tem lá a parte de posts, que eu coloco fotos, aviso se o evangelho vai atrasar ou não, como hoje. E lá tem também algumas imagens para quem gosta de ler mensagens espíritas. As mensagens de Jesus compartilhadas essa semana, entre elas estão: ame os seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam e reze por aqueles que te maltratam. Jesus, entre uma tradução ou outra, as palavras são mais ou menos parecidas. A outra frase: não resista ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar sua túnica, deixe que leve também a sua capa. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Frases fortes e frases conhecidas de Jesus há 2000 anos ou há mais de 2000 anos, nós estamos ouvindo essas frases. Certa vez, um espírito numa reunião mediúnica nos informou que todos, absolutamente todos os seres que estão vinculados à Terra, sejam encarnados ou desencarnados, já ouviu em algum momento as mensagens do Cristo. E mesmo que hoje uma pessoa não conheça as mensagens do Cristo, algo que eu acho muito difícil, devido aos diversos livros, vídeos que nós temos, enfim, Jesus, obviamente, as suas frases, a potência de suas parábolas é conhecido no mundo todo. Mas ainda assim, se tiver alguém em um local remoto que não tenha ouvido falar de Jesus, ainda assim as informações estão no seu inconsciente. Eles seguem por instinto, então, esse mestre guia, governador do nosso planeta e responsável pela direção deste planeta, segundo nos informam os espíritos. Mas antes disso, os espíritos nos informam Jesus como grande modelo. Ao postar essas frases, muitas pessoas, não só aqui no canal Na Luz do Espiritismo, mas também nas redes sociais, a qual nós temos a vinculação do canal Na Luz do Espiritismo, muitas pessoas comentaram através de direct ou até mesmo aqui em comentários como é difícil, que essas frases são muito bonitas no papel, mas executar esse perdão, esse não ódio, essa caridade para com todos, como perdoar as pessoas que nos maltratam, como perdoar alguém que foi violento, alguém que cometeu um crime, enfim, todas essas questões muitas das vezes nos atormentam o espírito, porque nós ainda carregamos em nós, muitas das vezes, a sede da justiça e da vingança. Lembrando que para nós espíritas, nós sabemos que a justiça está aí para, de uma forma ou de outra, regularizar a sociedade. Nós temos as nossas leis, cada país, cada região com as suas leis. Não é nada disso que nós pregamos aqui.
O que Jesus fala e o que Jesus nos ensina é sobre o amor puro sobre todas as criaturas. É claro que nós não iremos concordar com atitudes criminosas e que prejudicam o indivíduo ou a sociedade. Amar não é, às vezes, concordar. Muitas das vezes a pessoa vai precisar ser corrigido pelo seu erro, pagar multas ou até mesmo pagar ali uma sanção, ficar preso, etc. Porém, quando nós odiamos alguém, nós vivenciamos esta pessoa dentro de nós. O ódio faz com que uma parte vibracional dessa pessoa viva em mim constantemente. E ao viver em mim, eu já não sou mais tão completo comigo mesmo. Tenho partes de pessoa que eu odeio ou que eu quero vingar dentro de mim. Quando Cristo falou então, perdoe, Cristo falava da nossa liberdade. Ser livre então é amar. Quanto mais nós amemos uns aos outros, mais liberdade nós teremos diante do viver. Então, um grande segredo para a nossa felicidade é que nós amemos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E amar o próximo é amar a si mesmo, é respeitar a si mesmo e respeitar a sua liberdade. Se você não quer conteúdos de outras pessoas dentro de você, ou que esses conteúdos apenas passem por você e sigam o seu percurso, ame então, porque quando eu odeio, quando eu vou arquitetar alguma vingança, eu estou vibrando baixo, eu sinto essas sensações e, obviamente, eu vou estar com uma parcela ou partículas dessa pessoa dentro de mim. Quando Jesus então nos ensinou isso, apesar de parecer muito difícil e complexo, uma coisa que tem que ficar bem gravado também na nossa consciência é que não é impossível. Muitas das vezes, então, vamos dar desculpas porque não tentamos. E ainda assim, se nós tentarmos, provavelmente vai ser difícil. Nós temos batido na tecla aqui este ano da vivência da espiritualidade no cotidiano. E nós não estamos falando que será fácil, que será da noite para o dia. Tem conteúdos que talvez você esteja trabalhando pela primeira vez na vida nesta reencarnação. Talvez o perdão seja, nesta encarnação, crucial para você. E você está aprendendo, mas você já aprendeu outras qualidades em outras reencarnações. Então, é necessário, mais uma vez, nós repetirmos, não é impossível. Difícil sim, impossível jamais seguir o exemplo do Cristo, porque Ele mesmo nos deu o exemplo que é possível. E se nós voltarmos ao contexto histórico do Cristo, vamos observar que era um local muito mais hostil do que na atualidade. E Jesus veio então para demonstrar de diversas formas a possibilidade de amarmos, a possibilidade de perdoarmos. Então, ao observar estes comentários nas fotos que eu compartilhei essa semana, eu tive a certeza que sim, nós precisamos debater muito mais esses conteúdos, quantas vezes for necessário. Seja através da fala, seja através dos vídeos, dos livros, dos textos, em qualquer ambiente nós precisamos falar, porque ao falarmos algo destes conteúdos vão novamente ficando no nosso inconsciente. E como esse espírito falou comigo na reunião mediúnica, todos nós já temos essa semente do amor que Cristo nos ensinou. E em algum momento, com a quantidade de água que nós vamos regando e adubo, muito provavelmente essa semente eclodirá dentro de nós. E quando ela eclodir, ela será provavelmente uma planta muito pequena. E aí vem mais adubo, mais água e mais luz para que ela cresça, crie raízes firmes, estruturadas, e aí sim vire uma árvore. E só depois de virar uma árvore é que ela irá produzir frutos e sombra e galhos confortáveis para os pássaros com os seus ninhos. Então, é preciso sim que nós, de alguma forma, trabalhemos também a paciência, mas que nunca nos coloquemos no local de impossibilidade, porque além do Cristo também,
Nós temos exemplos de irmãos e irmãs que vieram aqui, missionários do amor cristão, e nos deram esse exemplo, seja numa comunidade, seja num estado, seja num país, trouxeram as falas do Cristo de forma um pouco diferente em alguns momentos, mas com o mesmo conteúdo, com o mesmo símbolo do amor, e que nos mostrou, no seu exemplo prático, cotidiano, que é possível. Então, sim, para essas pessoas que comentaram nas redes sociais aqui no canal, que é muito difícil, é muito bonito ler nas palavras, eu também concordo. E alguns conteúdos também, quando eu leio, eu ainda não interpreto. Quando nós vamos, interpreto no sentido de vivenciar no meu dia a dia. Quando nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, se você está lendo pela primeira vez, você vai ter uma visão. Se você ler ele todo, passar 5, 6 meses, ler novamente, você vai ter outro entendimento. Se ler em 2026 outro, em 2027 e assim por diante. Nós vamos amadurecendo e tendo novas visões sobre o Evangelho do Cristo. Assim é, de alguma forma, o Evangelho do Cristo. A cada passagem das nossas vidas, a cada amadurecimento, a cada prova, a cada expiação que nós passamos, quando nós conversamos com o outro, quando nós vivenciamos a vida do outro nesse sentido de escuta na caridade, como nós já falamos aqui, a caridade da escuta, uma caridade moral, tudo isso nos transforma, tudo isso nos amadurece e nos estrutura de alguma forma para uma vivência mais completa do cristianismo em nós e no nosso cotidiano. Jesus, então, com essas frases muito fortes, todas elas, mas vem nos demonstrar algo profundo. É possível amarmos, perdoarmos, e isso trará saúde para nós, saúde mental, saúde integral, e que de uma forma ou de outra refletirá na nossa saúde física, que é a casa que nós estamos morando temporariamente neste mundo. É um ciclo, obviamente, que uma mudança ela vai ter várias consequências positivas. Assim como uma negatividade, um ódio, uma vingança, vai ter consequências negativas. A lei está aí. Lei de causa e efeito, que ficou popularizada como lei de ação e reação. Há sim uma lei que nos rege, a lei divina, que está bem descrita também por Allan Kardec nos seus ensinamentos do Espiritismo. Essa lei, que é universal, ela coordena as nossas reencarnações. É claro que hoje não é o tema, depois a gente pode falar e aprofundar mais sobre a lei de causa e efeito, mas só para relembrarmos ela. A partir do momento, então, que eu evito uma vingança, que eu evito odiar, obviamente, que de uma forma ou de outra eu estou estruturando, eu estou de uma forma ou de outra, eu estou me preparando para ter mais saúde. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdão pelos erros, pessoal, devido estar mais tarde hoje, dia mais cansativo, peço desculpa aí. O sacrifício mais agradável a Deus, o item é o 7 e o 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando for colocar a sua oferenda no altar, vos lembrarde de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus. Ou seja, que belíssimo, né? Jesus fala assim, quando você for lá ao altar colocar sua oferenda, achando que você está fazendo algo de bom para Deus, será muito melhor se você naquele momento lembrar que ainda odeia ou que tem alguma contenda com seu irmão. Irmão aqui não no sentido sanguíneo, mas irmão em humanidade, porque todos somos irmãos. Vai lá e peça perdão. Jesus nos ensinou também a perdoar enquanto estamos a caminho, ou seja, na reencarnação. E Jesus também nos ensina a evitar essas contendas, porque tem pessoas que vai ser difícil de nós reencontrarmos. Uma briga, por exemplo, no trânsito, uma briga em outra cidade, que depois a gente volta para nossa casa e talvez ou não veremos mais essa pessoa nesta reencarnação, ou passará às vezes décadas. Então perdoe, peça desculpa, é uma palavra tão potente, tão necessária nas nossas vidas, e deixe que o outro siga. Quando diz, ide, reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de colocar a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do seu próprio ressentimento
que antes de apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos, só então a sua oferenda será bem aceita. Porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpriam-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliai-vos com os vossos irmãos, se quiserdes ser agradável a Deus. Belíssima passagem aí do Evangelho. E aí nós podemos trazer alguns pontos aqui do nosso querido mestre e amigo Jesus sobre o perdão. É claro que nós temos a dificuldade do nosso cotidiano, às vezes alguém que nos traiu, que nos ofendeu, que fez algo de muito terrível para a nossa família ou para a sociedade. Então, é o que eu sempre falo, eu vou repetir aqui, a dica que eu dou é a redução de dano. Se você ainda, por enquanto, não consegue perdoar 100%, vamos então diminuir o ódio. Comecemos então por não odiar essa pessoa. E aí você vai diluindo este ódio ou este desejo de vingança. Porque quando você se vinga, na verdade, você também está alimentando essa vibração dentro de si. Isso já vai ser uma melhora muito gradual. Tem muitas pessoas que vão dizer, então, eu consigo diminuir o ódio, mas ainda não consigo conviver. Ótimo. Se você já consegue diminuir o ódio, mas ainda não consegue conviver, que tal então agora o próximo passo? Orar, como Jesus nos ensinou. E na frase que eu li no início do Evangelho: orai por quem vos persegue. Não precisa ser todos os dias, mas talvez uma vez por semana, aqui no Evangelho, mandar boas vibrações para essa pessoa ou para essas pessoas. Nós não sabemos. E aí nós vamos ter, então, uma melhoria. E o terceiro passo muito importante: evitar novas contendas nesta encarnação. Já são passos que nós vamos dar graduais na nossa evolução. E o quinto passo, a caridade. Quanto mais caridade nós estivermos fazendo, melhor para nós reconciliarmos, porque nós vamos entender o não julgamento, que todo mundo tem uma realidade, uma forma de viver. Quando nós entendemos também o não julgamento, ficará muito mais fácil para nós entendermos o perdão. E Jesus, ele esteve aqui entre nós num sacrifício constante para passar essas informações. Se nós formos voltar, como eu disse, ao contexto histórico que Jesus estava, onde a sociedade não compreendia muito bem esses conceitos, e ele ficou ali falando e refalando sobre esses conceitos, seja de forma direta ou indireta, através das parábolas. Seja em reuniões mais discretas ou com mais pessoas, ele estava a todo momento exercendo o Evangelho em si, mas também falando. Como nós aprendemos, né? A palavra, ela tem uma força, obviamente, mas o exemplo arrasta. E Jesus tinha os dois, uma palavra que convencia e um exemplo que arrastou multidões e ainda arrasta. E é claro, naquela semana fatídica, onde a sociedade quis calar essa voz, e que nós não podemos deixar que a voz do Cristo seja calada. Por mais que nós achemos difícil realizar o que ele realizou, e como eu disse, não é impossível porque nós temos um exemplo, nós não podemos deixar que a voz do Cristo seja silenciada novamente. Nós precisamos demonstrar, sem querer impor religiosidade a ninguém, porque nós devemos respeitar, cada um tem a sua religião, o seu modo de pensar. Mas nós, enquanto espíritas cristãos, podemos demonstrar nos nossos atos e nas nossas palavras, sim, o que é ser um verdadeiro espírita, aquele que tem a transformação moral. E Jesus passou
por esse grande calvário naquela semana de tormenta, na qual ele já sabia, obviamente, o que ele ia passar. Até que ele conversa com Deus: Pai, afaste-te de mim este cálice. É um cálice pesado para todos nós, sim, mas muitas das vezes nós precisamos. O silêncio de Jesus naqueles momentos, na meditação e na oração do Horto das Oliveiras, como palco da sua agonia íntima. O símbolo ali do silêncio. Quando estamos em silêncio, entramos em contato com o nosso eu superior e com Deus. O silêncio então, mas o silêncio sem ruídos, o silêncio na meditação, na oração. Quando nós estamos passando por momentos de provações, como o silêncio nos ajuda e como Jesus nos ensinou através deste exemplo do silêncio. O que fazemos quando tudo ao redor silencia? O que revela a nossa angústia mais profunda? E ali, no silêncio, nós vamos entender as nossas cruzes diárias, as nossas angústias, as nossas provas e também as nossas expiações. Analisar psicologicamente a oração de Jesus naquele momento: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. É claro que Jesus tinha consciência, ele iria passar, ele estava numa sociedade que queria silenciar ele com as suas ideias mais fortes, porque ninguém quer aprender que se ela perdoar, ela terá mais saúde, ela terá mais benefícios. Quantas vezes nós achamos que o ódio ou a vingança é o caminho mais rápido, ou o desrespeito e o julgamento é também o caminho mais fácil, assim também talvez como a fofoca. Tudo isso para nós pode ser, no primeiro momento, o caminho mais fácil, mas a longo prazo não é. Entregar com consciência o nosso destino e compreender a nossa missão é um momento, obviamente, de confronto. Quando nós aceitamos quem somos, como nós falamos no Evangelho da semana passada, que Chico falava dos coices. Muitas das vezes nós vamos precisar desse curral, entre aspas, para controlar os nossos coices, a cidade em que nascemos, o país. Tudo isso tem um porquê muito claro. É claro que nós não devemos esquecer que Jesus foi traído, obviamente não só por Judas. Judas foi o que mais foi simbolizado, mas muitas pessoas naquela sociedade traíram o nosso mestre amigo Jesus. E ele nos conta Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, ao sair do seu corpo na cruz, a primeira ordem que ele deu aos espíritos que estavam ali auxiliando ele no desprendimento é: vá, ajude Judas, porque ele já se arrependeu e se encontra agora em desespero psíquico, moral. Olha que homem foi esse que esteve aqui entre nós, o nosso governador, que até hoje, mais uma vez, nos fala aos ouvidos: ame e perdoe. E é claro, o caminho até a cruz, o seu sofrimento, que é um símbolo para todos nós. Jesus estava ali então completamente entregue, amarrado, carregando um fardo pesado, com feridas recebidas, chicoteadas, cuspes, xingamentos, zombaria não só dos encarnados, mas também dos desencarnados que ali estavam. Mas em nenhum momento odiou nenhum daqueles. É claro que no meio daquele caminho havia os refrescos, algumas pessoas que amam e amavam o mestre naquela época, tentando ajudar, dando apoio moral, vibrando, mas ainda assim, da mesma forma que Jesus amou os amigos, amou também os inimigos que ali estavam, inimigos declarados, e não pensou em vingança. É claro que vem a crucificação, a entrega final: Pai, perdoe-lhes, perdoe-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem, eles não entendem ainda as leis, eles não entendem que este ódio que eles emanam para mim, na verdade, estão prejudicando a eles em primeiro lugar, no seu campo psicológico, espiritual e físico também, porque o ódio nos contamina de uma forma ampla. E ele implora a Deus pelo perdão. E obviamente naquela cena clássica e bonita, Jesus, entre outras pessoas ali crucificadas, pessoas que tinham cometido delitos
contra a sociedade. Na sua frase mais forte ele fala: ainda hoje vocês estarão comigo no reino dos céus. Demonstrando que às vezes nós precisamos passar pelas nossas cruzes. Jesus não estava ali passando a mão na cabeça de pessoas que erraram. Não, não é isso. Numa mensagem simbólica, ele estava demonstrando que eles já tinham passado um martírio muito forte aqui na terra. Jesus então é crucificado, mas mais uma vez ele nos deixa um exemplo da semente, da boa semente que pode vir do nosso amor e do nosso perdão. É um simbolismo muito forte. Não deixemos mais uma vez a Semana Santa, o momento da Páscoa, passar sem essas reflexões. Porque a reflexão mais forte da Páscoa é, sem dúvida, aprender a lição de Jesus. Como eu iniciei aqui no Evangelho, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual é o exemplo maior que nós temos? Jesus. É claro que temos outros também, mas Jesus é o nosso exemplo maior. É o nosso modelo, é o nosso guia, aquele que direciona o nosso comportamento. E como, para finalizar o nosso evangelho, muitos disseram: William, é muito bonito nas frases, mas é difícil no cotidiano. Sim, eu sei. Mas nós podemos tentar. Comece, se você não consegue começar pelo perdão neste momento, comece por não odiar. Comece por tentar evitar novas contendas. Comece pela caridade material, se você não consegue a moral ainda. Assim por diante. O que nós não podemos é ficar paralisados na vida. O amor é a nossa semente mais forte. Vamos então para a nossa meditação final com Cristo neste momento. Nós estamos entrando na nossa cabine do passe. Hoje nós vamos para a cabine. Esse local tranquilo, confortável. Vemos ali a imagem do Cristo. Uma luz muito forte, um quadro reluzente. Nós vamos sentindo esta vibração, essa conexão. Vamos entrando, ficando mais leves, receptíveis ao passe. E neste momento de Páscoa, de domingo de Páscoa, nós vamos trazer uma pessoa que esteja precisando para tomar o passe, para receber o passe, e uma outra que nós já tenhamos perdoado ou que nós ainda precisamos perdoar. Vamos fazer então a caridade moral. Ou alguém que tenha algo contra você. Vamos trazer essas pessoas para perto de nós, lembrando o rosto, o nome. Vamos pedir a Jesus e a espiritualidade o passe, a reconciliação desses nossos irmãos. Vamos vibrar. Os benfeitores vão entrando, nós estamos nos sentindo mais felizes, mais agradecidos a Deus, a Jesus por essa oportunidade. Vamos entregar as nossas aflições ao Mestre Amigo Jesus, pedir a Ele direcionamento neste momento, pedir a Ele mais oportunidades no caminho do bem, que possamos realizar a caridade, que possamos aprender ainda mais a amar o próximo como a nós mesmos, a executar as mensagens dele, que ele sempre coloca à nossa disposição. E nós vamos, neste momento, começar o passe. Os benfeitores iniciam com movimentos rítmicos, fazendo a limpeza fluídica do nosso campo perispiritual, eliminando as toxinas, equilibrando os nossos organismos perispirituais e também material, o físico, o orgânico. Nós vamos vibrando. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo o passe. Agradecer a Deus por este momento de oração, de passe, agradecer a Jesus por este momento de reflexão nessa Páscoa, finalizando o nosso domingo, e agradecer a espiritualidade amiga e superior que direcionou este Evangelho, que falamos do amor e do perdão, que apesar das dificuldades temos ainda os nossos erros, mas não devemos desistir de melhorarmos, pois é a única garantia que nós temos, o amor, a vibração, o perdão, para vivermos mais em harmonia conosco e com a sociedade a qual nós estamos vivendo.
para vivermos com mais harmonia no nosso cotidiano. Senhor Deus, Pai amado de infinita bondade, agradecemos imensamente por essa oportunidade. E neste momento, com muito amor, com muita gratidão, vamos pedindo a autorização a Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltar lentamente, tranquilamente, desse momento de paz, esse momento tão importante para todos nós. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Vamos refletir mais uma vez sobre as palavras do Mestre. Pedir a vocês também, né, que curtam aí quem está ao vivo, que possa deixar o seu comentário, ou uma frase de Jesus, aquela que mais te toca o coração. Quero mandar um abraço para Maria Cristante, da Grande São Paulo, capital. Beth Ferreira Gomes, sempre aqui nos ajudando a compartilhar. Miriam Nova, um abraço. Sônia Valéria Gonçalves, de Gramado, Rio Grande do Sul, um abraço, pessoal. Lucília Miranda, Maria Cristina, um grande abraço. Zuleide Russo, Shirley Alexandrina, de Goiás. Beatriz Tarta, um grande abraço. Tony Carlos, um abraço. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Sônia Ara, eu acredito que seja assim. Branca Ramos, de São Paulo, capital. Tiago Oliveira, da Alemanha, sempre aqui nos ajudando. Arthur Câmara, de Campinas, em São Paulo. Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal. Maria José Correia, do Rio de Janeiro, capital. Samuel José, de Maceió, um grande abraço, Deus abençoe. Edilane Cabreira, Marinês da Silva Pereira, de Brejão, em Pernambuco. Valquíria Aparecida, Cristina Rodrigues de Jesus, também sempre aqui. Ivone do Paraná, também sempre aqui. Branca, um grande abraço. Alberto Mazola. Rosa Maria, da cidade do Porto, de Portugal. Cris Oliveira, Deus abençoe, um grande abraço. Cátia Paz, Maria Isabel, Dani Marques, de Barroso, em Minas Gerais, um grande abraço. A Sônia Marinho é de Ilhabela, em São Paulo, Deus abençoe. André Almeida Costa, de Bom Jardim de Minas. André, Manu, um grande abraço, Manu, obrigado por você estar aqui ouvindo o Evangelho. Família tão querida lá de Bom Jardim de Minas, boa Páscoa aí para vocês. Luiz Fernando, de Salvador, na Bahia. Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre. Ana Santos, Maria de Fátima, de São Paulo, capital, grande abraço. Marisete Rosa, Deus abençoe, do Rio de Janeiro, capital. Natalícia Fonseca de Moraes, Rio Verde, em Goiás. Aline Silva, Deus abençoe. Sandra Bertani, Deus abençoe. Jéssica Nuvens, um abraço. Milene, não colocou a cidade, um abraço. Vai escrevendo, pessoal. Nome, cidade, estado, país. Graça Lira, de João Pessoa. Lara Brito, um abraço, minha amiga. Feliz Páscoa. A nossa querida amiga Sandra, de Portugal, manda um grande abraço para todos. Gislene Assunção, de Belo Horizonte, Minas, Deus abençoe. Amanda Rosa, Deus abençoe. Luciana Lu Miranda, da cidade de Osório, Rio Grande também. Ricardo Bermudes, da Alemanha, Deus abençoe. Maria Horner, dos Estados Unidos, Deus abençoe. Irene, um grande abraço. Cataguases, Minas Gerais. Nelson Rocha, de Araraquara, em São Paulo. Rosânia, de Vitória da Conquista, um grande abraço. Marcelo Mocker, não colocou a cidade, um grande abraço, meu amigo, Deus abençoe. Cássio Gargiolo, também de Belo Horizonte, Minas, Deus abençoe. Sheila Vilela, um abraço de Osório. Tereza, de Tubarão, em Santa Catarina, um grande abraço, Deus abençoe. Pessoal, fiquem com Deus. Quero agradecer o carinho de vocês. Mais um domingo juntos. Semana que vem voltaremos, se Deus quiser. Até breve.